Hoje é dia da nossa coluna de Direito com o professor e advogado Paulo Vitor Souto, que é especialista em Direito Previdenciário e Direito Trabalhista também. Seja bem-vindo mais uma vez, Paulo. Boa noite para você. Boa noite, Linda. Boa noite, telespectador, mais uma vez. Olha só, muita gente que eu conheço trabalha para empresas que, enfim, sem carteira assinada, né? Como se fosse uma pessoa jurídica. Me conte, isso é possível, né? A pessoa trabalhar numa empresa sem a carteira assinada, mesmo que emitindo nota fiscal, isso é permitido? Boa noite mais uma vez, meu telespectador. Linda, essa situação ela é extremamente corriqueira nos dias de hoje. Várias empresas optam por contratar empregados, digamos assim, entre aspas, né, como pessoas jurídicas. Exigem que ele crie uma PJ ou crie um MEI e contrata dessa forma. Em tese, isso é até possível. É recomendado? Não. Porque a depender do modo como o trabalho é prestado, se houver habitualidade, se houver subordinação, se houver a pessoalidade na prestação dos serviços, se isso acontecer, não resta configurado uma contratação como pessoa jurídica, mas na verdade isso configura mais uma burla à legislação do que efetivamente a contratação de uma PJ. Então, a depender de como o serviço for prestado, isso pode não ser regular e pode ter implicações práticas para o empregador. Como é que o trabalhador pode identificar que a contratação como PJ ela é irregular? Linda, ele pode se fazer 3 perguntas básicas. Eu tenho uma pessoalidade, tem que ser eu que presto o serviço, ou eu posso ter outra pessoa dentro da minha pessoa jurídica que eu possa enviar para prestar o serviço? Se for ele, obrigatoriamente, já se desconfigura uma das características. Se por acaso ele tiver habitualidade, continuidade, estiver sempre indo até a empresa, batendo ponto, por exemplo, que por incrível que pareça, existem pessoas jurídicas contratadas dessa forma que batem até ponto em empresa, o que não é permitido. E, por fim, ele deve se fazer a pergunta da subordinação. Ele responde efetivamente à empresa? Ele tem subordinação técnica, jurídica, administrativa na empresa? Se isso tiver, se essas características estiverem presentes, de fato, ele não deve ser contratado como pessoa jurídica, mas deve sim ter a carteira assinada, deve efetivamente ter todos os direitos trabalhistas pagos. Quais são as razões, né, que levam a empresa a querer fazer esse tipo de contrato, né, e qual o prejuízo que o trabalhador pode sofrer? Linda, a realidade é que esse tipo de contratação de pessoas jurídicas por parte das empresas, ela é amplamente utilizada e possível, desde que não tenha essa inobservância aos requisitos. Entretanto, a vantagem para isso é que a empresa deixa de arcar com encargos trabalhistas, deixa de arcar com FGTS, férias, 13º, a própria rescisão do contrato de trabalho, quando eventualmente ocorre, também é mais onerosa. Então, tudo isso deixa de ser responsabilidade da empresa. Isso passa a ser uma responsabilidade que não existe. E o empregado, por sua vez, além de deixar de ter esses direitos, ele tem que emitir nota fiscal, paga uma tributação, ele tem que recolher o seu próprio INSS para, se no futuro ele quiser ter algum tipo de benefício previdenciário. Então, assim, há uma série de vantagens para as empresas em termos de redução de carga, de valores a serem pagos, e do empregado, por outro lado, há prejuízo, porque alguns direitos não são observados e, em compensação, ele ainda tem que arcar com outros custos. O que é que pode acontecer com os empregadores que atuam dessa forma? Linda, havendo esse tipo de contratação irregular, obviamente se ela for irregular, não observar os requisitos corretos, ela pode haver a desconstituição da contratação como pessoa jurídica. E a partir do momento que há essa desconstituição da relação entre pessoas jurídicas, pode haver o reconhecimento do vínculo empregatício. E havendo o reconhecimento do vínculo, normalmente isso vai ter uma série de consequências, dentre as quais o pagamento de todos os encargos trabalhistas que eu acabei de citar. FGTS, férias, 13º, o salário base da categoria, entre vários outros. Agora, existe alguma hipótese em que essa contratação ela vale a pena para o trabalhador? Linda, hipótese é possível numa categoria específica, que é a lei do salão parceiro. As pessoas que trabalham no ambiente de salões de beleza, por exemplo. Isso a gente já tratou na coluna aqui algumas vezes no passado e é uma das exceções relativamente recentes, que eu digo tem uns 4 ou 5 anos que a legislação entrou em vigor, e esta categoria é permitido que haja a contratação através de uma pessoa jurídica. Mas para esse caso, alguns outros requisitos têm que ser estabelecidos, como por exemplo o comissionamento. Esse tipo de contratação, para que aconteça, é preciso que haja um comissionamento de 50% entre o empregador, o tomador do serviço e o prestador do serviço, ou 40-60, porque a partir daí torna-se vantajoso financeiramente para o empregado.
Empregado não, o prestador de serviço. Tá. E nesse caso é imperioso que o próprio trabalhador, o próprio prestador de serviço, faça o recolhimento dos seus encargos e emita as notas fiscais competentes, sob pena de não ter benefícios previdenciários e, eventualmente, prejuízos ainda maiores. Muito bem. Obrigada, viu, pela sua participação. Obrigado mais uma vez, obrigado telespectador. Muito bem.